As pessoas sempre viram a necessidade de se expressar de alguma forma. Isso é desde os primórdios da humanidade, em que os homens das cavernas relatam as suas vivências através das famosas pinturas rupestres. Algo que você deveria ter aprendido nas suas aulas de artes se você não estivesse conversando o tempo inteiro. Com o passar das eras, a arte sempre se mostrou presente, não importando a realidade, passando por constantes mudanças e evoluções, até chegarmos aos dias atuais, em que temos tantos meios de comunicação e expressão que a definição de arte vem se tornando cada vez mais ambígua. Determinados indivíduos, por exemplo, não consideram o funk um tipo de movimento artístico, mesmo que uma comunidade inteira diga o contrário. E videogames também estão em meio a esse debate. Mais raros estão ficando jogos que têm um pingo de alma e amor, não sendo apenas mais um produto feito para tornar empresas ricas ainda mais ricas. Entretanto, em meio a esse mar de produções medíocres e miseráveis, existe uma franquia que se destoa tanto pela sua jogabilidade quanto por seu visual único. E é claro que eu tô falando de Persona. Persona, chamado originalmente de Shin Megami Tensei Persona, é uma série de jogos spin-offs de uma franquia de mesmo nome, Shin Megami Tensei, que é muito popular no Japão. Entretanto, Persona furou a bolha, conseguindo ganhar uma fanbase bem sólida aqui no ocidente, principalmente após Persona 5 e Persona 3 Reload. Aqui nós entramos na vida de um adolescente japonês, tendo que lidar com problemas de uma vida social, como estudar para provas, iniciar relacionamentos e caçar demônios durante a noite. Porque isso aí é o básico que todo estudante japonês tem que saber. A série é composta por 5 títulos, sem contar os remakes e spin-off que Atlus faz para sugar o máximo de dinheiro da gente, como se já não bastasse um jogo deles custar seus 2 únicos rins para você conseguir comprar uma unidade de cópia. Porém, a franquia só vem ganhar sua verdadeira identidade após o 3º título. Ai, mas você tem que jogar Persona 1, 2, por quê? Mano, Tu dá muito é teu cu, rapaz. após Persona 3, a série decide o rumo que deve seguir, e pra mim foi uma das melhores escolhas que a Atlus poderia fazer, pois foi a partir desse momento que eles iriam criar os jogos mais lindos e memoráveis possíveis. É impossível falar sobre Persona e não abordar a sua cor temática e como ela serve para ajudar com a mensagem que a história quer passar. Por exemplo, no 3 a gente tem um azul como tom principal, servindo para nos retratar um aspecto calmo e suave, em que nossa mente mergulha, auxiliando o eixo central da narrativa, que é a morte e sua iminência, mas que não deveria ser temida, apenas lembradas, para que tornemos cada momento em vida mais prazeroso. Não é à toa que uma das primeiras coisas que nós lemos quando entramos no jogo é a frase em latim Memento Mori, em português, lembre-se que você é mortal, então aproveite cada instante que você está vivo. Uma temática bastante pesada para um joguinho de bater em monstrinho, não é? A morte é tão presente na trama que a maneira que os personagens invocam suas personas é literalmente com o gesto de parar de viver. Simplesmente cinema. Ah, e um detalhe que eu só fui perceber depois que eu assisti o vídeo do Grifo foi o fato de que o menu de combate é literalmente um tambor de revólver, e isso explodiu a minha mente. Agora, Persona 4. Talvez o título que eu mais tenha gostado até o momento. Se pá, pelas condições que eu pude experienciar esse título da franquia terem sido mais confortáveis pra mim, já que eu pude traduzir o jogo pra minha língua materna, já que o meu inglês não é um dos melhores assim possíveis, foi mal. Além de que eu não precisei ficar usando o emulador. Aqui nós somos presenteados com amarelo, em uma tela tão brilhante que quando eu fui jogar pela primeira vez eu quase fiquei cego. Confesso que eu tive um pouco de preconceito com esse daqui, já que o amarelo não é uma das minhas cores favoritas. Principalmente esse mais vibrante que o jogo usa, é uma cor que não me agrada muito. Mas que bom que eu estava completamente enganado, já que isso se tornou o meu título favorito da franquia. Se anteriormente o azul foi utilizado para representar o tom reflexível da obra, aqui o amarelo serve para caracterizar o ritmo animado e feliz da história, cuja principal mensagem que Persona 4 quer nos passar é sobre autoaceitação, sobre entender que todos temos uma parte obscura, mas que ela faz parte de quem nós somos e que devemos aceitar esse lado e ser feliz com ela, além de construir memórias boas e felizes com aqueles que nós gostamos. Tudo isso enquanto um psicopata fica atacando pessoas dentro de televisões. E aproveitando que eu falei sobre TVs, Persona 4 abraça bastante a temática dos anos 2000, com padrões floridos e uma forte presença da tecnologia dessa época. E agora aquele que pra mim é o ápice da estilização da franquia, e também a minha primeira experiência com ela,
Persona 5. Cara, aqui tudo evoluiu de uma maneira astronômica. Desde os próprios gráficos que saíram desses bonecos todos duros e lisos, para isso aqui, cara. Com um cel shading muito bonito e até mesmo uma interface bizarra que conversa muito sobre a personalidade do jogo. Persona 5 é muito decidido e sabe exatamente o que ele é, então ele exibe isso em todos os locais possíveis. E falando em evolução, eu não posso deixar de citar o Aoutaki, que com toda certeza os de Persona 5 carregam um título de os mais bonitos de toda a série. Tipo, antes era isso aqui e se tornou tipo... Nossa, olha isso aqui, cara, que foda! A cor tema dessa vez foi o vermelho, que na psicologia das cores pode representar o amor ou até mesmo a ira, que mais uma vez combina perfeitamente com o que a história quer falar. Agora abordando a rebeldia e a revolta contra um sistema opressor, o qual impede você de agir como realmente é. Um pouco dramático, eu sei, porém totalmente condizente com a cor escolhida. Não só a cor, mas também toda a interface segue esse conceito pra fortalecer a mensagem, com o Joker literalmente jogando o menu de pausa na sua cara muito puto, e com as opções estando totalmente foda-se para o alinhamento, se posicionando de uma maneira embaralhada, mas ainda assim legível. Querendo ou não, é um menu, ele tem que ser um pouquinho funcional. Todos esses detalhes mostram o carinho que a equipe de desenvolvimento que tem trabalhado para fazer um produto de alta qualidade, que tenta a todo custo fazer o seu jogo não ser simplesmente uma linha de código sem profundidade, trazendo consigo uma reflexão que pode vir ajudar a vida de muitas pessoas, assim como afetou a minha. Mas do que adianta ver uma mensagem bonita por trás dessa história se ela não for bem contada? Aí que ela entra, que é, em minha opinião, a mecânica mais importante de toda a franquia. Os social links, os vínculos sociais, ou confidentes, é uma mecânica introduzida a partir do Persona 3, que consiste basicamente em você desenvolver laços com os NPCs, que servirão para fortalecer as suas personas após elas serem fundidas, funcionando como uma espécie de simulador de encontros ou uma visual novel. Eu já vi o pessoal com uma ideia errônea sobre a série, acreditando que se tratava de uma espécie de dating simulator, o que à primeira vista não tá totalmente errado, já que muitos personagens são opções de romance para o nosso protagonista. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, um extra que o jogo te proporciona. A real intenção do Social Link é aprofundar o apego que você, o jogador, tem sobre aqueles seres virtuais, entendendo suas origens e motivações. Então, quando dialoga sobre o tema central do jogo, essas podem ser desde histórias bobinhas, como querer ficar com mulher mais velha, quanto entender mais sobre sua própria sexualidade. O que eu vou falar agora é uma opinião bastante pessoal, o que nem todo mundo pode concordar, mas eu acredito que para você realmente ter experiências que os desenvolvedores estavam planejando, você deve dedicar parte da sua gameplay com os vínculos sociais. Eu entendo que isso pode ser desinteressante para bastante gente, já que você basicamente tem que ficar lendo um montão de texto na sua tela enquanto o personagem fica falando ali no canto. Mas esses momentos que você passa com ele, seja tendo uma conversa casual em um restaurante ou até mesmo compreendendo melhor seus sentimentos, faz com que em determinado momento você se esqueça completamente que aquele ser é apenas um monte de dados e você passa a enxergá-lo como uma pessoa de verdade, com seus próprios sentimentos e pensamentos. Isso só foi algo que fui entender após eu jogar Persona 4, o que eu observando agora prejudicou muito a maneira que eu aproveitei Persona 5, mas que felizmente não impediu de gostar do jogo. Conforme eu ia me aprofundando na história daqueles personagens, cada vez mais eu ia desenvolvendo uma espécie de apego pelos mesmos, principalmente no quarto título, em que temos diversos momentos de descontração em que não estamos tentando matar um demônio poderoso ou solucionar o mistério por trás dos assassinatos, apenas nos divertindo como amigos e como adolescentes, o que me fez chegar ao final do jogo e derramar algumas lágrimas enquanto eu assistia a cutscene final. Tudo isso porque aquelas pessoas tinham algum significado para mim. Isso me fez criar um apego, um laço com elas, não mecânico, algo natural. Acredito que para mim, histórias mais pessoais e podemos dizer, entre muitas aspas, realistas, que tratam de problemas e dilemas que nós passamos em nosso cotidiano, me desperta muito mais interesse do que uma guerra intergaláctica, por exemplo. Não que eu não goste desse tipo de temática, muito pelo contrário, eu acho muito maneiro. Mas o que eu realmente sou apaixonado é por histórias de questões sociais, a qual a discussão é muito mais íntima
em que eu entendo o personagem e consigo me colocar no lugar dele, descobrindo sua personalidade e inseguranças, para no final do seu arco haver uma mensagem a qual podemos absorver para nossa vida. Como, por exemplo, o Social Link da Yanni, que é uma garota que toca trombone na banda do colégio e possui uma insegurança enorme quanto às suas habilidades. Porém, conforme nosso personagem gasta tempo para ficar com ela e ajudá-la, cada vez mais ela vai conseguindo acreditar em si mesma, gerando uma mensagem muito bonita, que apesar de simples e comum, pode ajudar alguém que está passando por uma situação semelhante. O que é motivo mais que o suficiente para uma side quest como essa existir, além das dezenas de outros núcleos espalhados por toda a franquia. E creio que esse seja o principal fato que me faz gostar tanto de Persona. Cada jogo da franquia tenta fazer um ensinamento diferente para nós. E acredito que o fato de eu não ter me interessado tanto em evoluir os confidentes do jogo prejudicou minha experiência como um todo, já que nessa eu perdi muitas histórias individuais que podiam ser extremamente divertidas e emocionantes. Por outro lado, recentemente eu zerei Persona 4 Golden e dediquei parte da minha jogatina para upar o Social Links e foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Compreender a história de cada personagem mais profundamente intensifica ainda mais a carga emocional que a narrativa lhe proporciona. Não porque há mudanças no rumo da história, mas devido à intimidade que você gera com aqueles indivíduos, como se vocês realmente fossem amigos. Um fator que dialoga diretamente com a mensagem que o jogo quer passar através de suas narrativas, que é sobre criar memórias felizes e aproveitar a beleza da amizade. Então, quando eu cheguei ao final do game, eu me peguei chorando porque eu tava tão envolvido naquela história que por um momento eu havia esquecido que nada daquilo era real. Pra mim é isso que faz Persona ser o que ele é hoje. A cor tema é apenas um detalhe que serve para reforçar a reflexão que os desenvolvedores querem proporcionar, seja ela melancólica ou se pá otimista. E pra mim isso é um dos aspectos da arte. Sentimento e introspecção, como quando você encara uma pintura durante alguns minutos e você não sabe ao certo o porquê, mas aquela tela coberta por tinta desperta o sentimento em você. E os videogames são capazes de explorar isso de uma maneira completamente diferente, pois aqui você não é meramente um espectador, mas um agente ativo, cujas decisões impactam diretamente em como o rumo daquela história é prosseguir. E Persona faz isso com uma maestria absurda, o que me obriga a dar o título de obra de arte para esse jogo. Bom, esse foi o vídeo. Ele foi um que eu gostei bastante de fazer, bastante de escrever, porque eu ultimamente estou num hiperfoco incrível com Persona e eu precisava falar sobre ele de alguma forma, e foi isso aqui que saiu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal para receber todas as notificações. Se você não gostou, fala aí nos comentários se você não gostou, que me ajuda muito a melhorar o conteúdo aqui do canal. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Boa noite.